Bem, pessoal, dando continuidade ao nosso estudo da estatística básica, hoje a gente vai falar sobre análise combinatória. Em princípio, a primeira parte da análise combinatória, que a gente vai falar do princípio fundamental da contagem, ou seja, a análise combinatória, ou simplesmente combinatória, é a parte da matemática que estuda métodos e técnicas que permitem resolver problemas relacionados à contagem, relacionados com contagem. Muito utilizada nos estudos sobre probabilidade. Ela faz análise de possibilidades nos estudos sobre probabilidade. Ela faz análise das possibilidades e das combinações possíveis entre conjuntos dos elementos. Entre elas, o princípio fundamental da contagem. O princípio fundamental da contagem, também é chamado de princípio multiplicativo, postula que quando um evento é composto por N etapas sucessivas e independentes, de tal modo que as possibilidades da primeira etapa seja X e as possibilidades da segunda etapa, da etapa seguinte, seja Y, ou seja, a primeira X, a segunda Y possibilidades, a possibilidade do evento ocorrer é dado pelo produto X vezes Y. Em resumo, o princípio fundamental da contagem multiplica-se o número das opções entre as escolhas que lhe são apresentadas. Ok? Vamos dar um exemplo aqui. Imagine que você vai numa lanchonete e você tem 3 possibilidades de escolher o lanche e além do lanche você pode pedir um suco, que pode ser um suco de guaraná e um suco de, sei lá, um segundo suco, framboesa. Guaraná e framboesa. E uma terceira etapa de escolha que você pode pegar um cupcake. Então você tem 4 possibilidades, ou seja, 4 possibilidades diferentes de cupcake. Ok? Não interessa quais são as possibilidades, mas interessa que você pode escolher entre 4 possibilidades. Entre 3 lanches você escolhe um lanche, entre 2 refrigerantes ou 2 sucos você escolhe um, e depois na terceira etapa, uma sobremesa, você tem 4 possibilidades, você escolhe uma. Então você tem várias maneiras de conseguir chegar ao final. Então você tem, pelo princípio fundamental da contagem, aqui você tem 3 possibilidades. Na primeira, um lanche, ok? Escolha um lanche. Você tem ali um hambúrguer, um misto quente, um cachorro quente. Então você tem 3 possibilidades. Depois da segunda etapa, qual suco você vai escolher? Você tem duas possibilidades, ó. Você escolheu o guaraná ou o suco de framboesa, por exemplo, né? Então o guaraná ou o suco de framboesa, Então você tem 2 chances de você escolher a segunda etapa. E para a terceira etapa, a última etapa, você tem 4 sobremesas. Então, qual dessas sobremesas você vai escolher? Então, você tem 1, 2, 3, 4 sobremesas. Então, você tem 4 chances de escolher dessas sobremesas. Pelo princípio fundamental da contagem, essa quantidade de possibilidades que você tem é 3 vezes 2, 6, 6 vezes 4, 24. 24 possibilidades diferentes de você se alimentar. Um lanche, um suco e uma sobremesa, entendeu? Esse é o que determina o princípio fundamental da contagem. Vamos agora aos tipos de combinatórios que podem ocorrer, né? Você tem arranjos, você tem permutações e você tem combinações. Então, vamos dar sequência nessas ideias. Agora vamos falar dos tipos de combinatória, os tipos, né? Ou seja, arranjos, permutações, combinações, né? Antes de falarmos sobre esses assuntos, vamos definir o que é fatorial, né? O fatorial de um número natural é definido como produto deste número por todos os seus antecessores. Utilizamos o símbolo exclamação, né, para poder representar, para indicar o fatorial de um número. Então vamos usar alguns exemplos aqui para termos essa noção, né? Por convenção, né, 0 fatorial
0, exclamação aqui, ó, 0 fatorial é igual a 1. Assim como 1 fatorial também é igual a 1. Então 0 fatorial é 1, 1 fatorial é 1. 2 fatorial, aplicando a definição, ó, 2 vezes 1, a multiplicação dos antecessores. 2 vezes 1, 2. Então o resultado final 2. 3 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6 vezes 6 vezes 1, 6, ok? 7 fatorial, por exemplo. 7 fatorial. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1 é 5.040. Então esse produto final é o que equivale ao 7 fatorial. Olha aqui 10 fatorial, ó. 10 fatorial é 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. O produto desses vários fatores é 3.628.800, né? Se vocês quiserem tirar a prova, vamos fazer essa multiplicação número a número, que vocês vão chegar nesse resultado aqui. Eu já fiz e confirmado, tá ok? Note que o valor do fatorial cresce rapidamente conforme cresce o número, né? Então, frequentemente usamos simplificações para efetuar os cálculos de análise combinatória, né? Porque, às vezes, em algumas situações, você tem lá assim, tipo, quanto que é 7 fatorial dividido por 3 fatorial? Às vezes tem necessidade. Então, veja bem, 7 fatorial é 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Dividido por 3 vezes 2 vezes 1, não. Veja que 3 fatorial está aqui. E aqui o fatorial 3 vezes 2 vezes 1, isso aqui pode simplificar com isso, né? Então, essa conta aqui fica 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Ó. Isso é a mesma coisa que 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Quanto que é? 5 vezes 4, 20. 20 vezes 6, 120. 120 vezes 7, 120 vezes 7. 7 vezes 0, 7 vezes 14 vezes 1, 7 vezes 8. 7 0, 7 vezes 14 vezes 1, 7 vezes 7 vezes 840. Isso aqui é 840, tá ok? E agora dentro dos tipos de combinatória falaremos dos arranjos. Arranjos são agrupamentos dos elementos que dependem da ordem e da natureza dos mesmos. A ordem é importante, né? Para obter o arranjo simples de N elementos, tomados P a P, utiliza-se a seguinte expressão, olha, essa fórmula ANP é N fatorial, N menos P fatorial, ok? Como exemplo, podemos pensar na votação para escolher um representante e um vice-representante de uma turma com 20 alunos. Então, de uma turma de 20 alunos, vamos colocar em votação quem vai ser os dois mais votados, o representante e o vice-representante. Sendo que o mais votado será o representante e o segundo mais votado, o segundo votado será o vice-representante. Dessa forma, as maneiras distintas da escolha poderá ser feita. Observe que, nesse caso, a ordem é importante. O que tem mais votos vai ser o representante. O que tem mais votos, o segundo colocado, vai ser o vice, que altera o resultado final, ok? Vamos dar como exemplo isso aqui, ó. Então, como nós temos que colocá-los dentro dessa fórmula, nós vamos usar o arranjo de 20, 2 a 2, que vai ser arranjo de 20, 20 fatorial, dividido por N menos P. Aqui vai ficar 20 menos 2, 20 menos 2, vai dar 18. Vamos melhorar isso aqui, ó. 18 fatorial. Eu estou falando que estou escrevendo torto. O que é isso aí, ó? Isso é 20 vezes 19, 20 vezes 19 vezes 18 fatorial, na parte do numerador. E aqui embaixo continua o 18 fatorial, ok? Aí vocês observam que um dos fatores aqui, ó, no caso o 18 fatorial, ó, ele repete em cima e embaixo. Isso aí pode ser simplificado, ó, 18 fatorial, 18 fatorial. Sobrou apenas 20 vezes 19. 20 vezes 19 é 380, que são a quantidade de arranjos diferentes que se formam quando você tem essa tipo de equação. Arranjo de 20 de 2 em 2, ok? É isso daí que eu precisava falar sobre arranjos.
Já dei o exemplo. E vamos para o próximo, que é permutações. As permutações são agrupamentos ordenados, onde o número de elementos n do agrupamento é igual ao número de elementos disponíveis, né? Então você vai trabalhar com n elementos de um total de n, né? Note que a permutação é um caso especial de arranjo. Quando o número de elementos é igual ao número de agrupamentos, dessa maneira o denominador na fórmula do arranjo é igual a 1. Portanto, nós ficamos com P de n igual a n fatorial sobre o meu próprio, né? Então vamos pegar um exemplo rápido e fácil para exemplificar. Vamos pensar de quantas maneiras diferentes 6 pessoas podem se sentar em um banco com 6 lugares. 6 pessoas para um banco de 6 lugares. Muita gente pode pensar que é uma maneira única. Não, mas como elas podem se alterar de maneiras diferentes, né? Então vai dar um número excessivamente até grande, né? Então olha só, P de 6 é a conta que eu tenho que fazer. Permutação de 6 elementos. A permutação é troca, né? A troca de 6 elementos dentro desse banco de quantas maneiras. Então vai ficar assim. O P de 6 é 6 fatorial, ok? Aí a gente sabe que 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, como forma a definição de fatorial, né? 6 vezes 5, 30 vezes 4, 120, 120 vezes 3, 360, 360 vezes 2, 720, 720 maneiras diferentes. Olha quantas maneiras diferentes você tem de permutar, de sentar, né, agrupar as 6 pessoas em um banco com 6 lugares, entendeu? É bastante grande, né? 720 maneiras diferentes para 6 pessoas sentarem nesse banco, ok? 720 maneiras diferentes. Então isso é permutação simples, ok? Vamos lá então sobre combinações. As combinações são subconjuntos em que a ordem dos elementos não é importante. Entretanto, são caracterizadas pela natureza dos mesmos. Assim, para calcular uma combinação simples de n elementos tomados P a P, de tal forma que P não seja maior do que n, né, utiliza-se a seguinte expressão, olha, combinação de n elementos tomados P a P é igual a n fatorial dividido por P fatorial, n menos P fatorial. Essa é a fórmula para calcularmos as combinações, né, que necessitamos para esse cálculo. Bem, vamos colocar como exemplo a seguinte situação. A fim de exemplificar, podemos pensar na escolha de 3 membros para formar uma comissão organizadora. Veja bem, uma comissão organizadora de um total de 10 pessoas que podem se candidatar, né? Essa comissão organizadora, a ordem dessas pessoas não importam. Pode ser Maria, José e João, assim como João, José e Maria, né? Qualquer grupo de 3 pessoas vai servir para concluir essa comissão formadora, tá bem? Dessa forma, a gente vai usar a combinatória de 10 elementos que se tomados 3 a 3. Dessa forma, nós podemos calcular usando essa expressão e ficará com 10 fatorial dividido pelo 3 fatorial e n menos p, que vai ser 10 menos 3 fatorial, ok? Bem, aí nós vamos ficar com 10 fatorial dividido por 3 fatorial, e 10 menos 3 é 7 fatorial. Aí nós temos uma expressão que podemos simplificar da seguinte maneira, ó. Se a gente desenvolver o 10 fatorial, vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial, que é aqui, esse 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial é a mesma coisa que 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 6, né? Dividido por 7 fatorial e o 3 fatorial, que nada mais é do que 3 vezes 2 vezes 1. E aí, simplificando 7 fatorial com 7 fatorial, a gente vai cair na seguinte expressão aqui, ó. 10 vezes 9 vezes 8, 3 vezes 2 vezes 1. 10 vezes 9 vezes 8, ó, simplifica aqui o 9 com esse 3,
vai dar 3 aqui em cima, e divide o 2 aqui pelo 10, por exemplo, ó, vai dar 5 aqui, e aqui vai dar 1, então vai ficar 5 vezes 3 vezes 8, aí vai aqui, ó, 5 vezes 3, 15, 15 vezes 8, 15 vezes 8, 120, 120 maneiras diferentes de você formar essas comissões. Veja que nesse caso, ó, em combinações, a ordem não importa, por isso que o número de combinações acabam sendo menores, né? E dessa forma, por a combinação de 10 vezes 13 é 120 e assim por diante, ok? Obrigado, até a próxima.